Olá, pessoal! Prontos? Vamos começar mais uma aula. Venham comigo. Vamos tentar entender mais alguns pontos da filosofia. Dois termos que vocês precisam guardar para estudarem as teorias que vocês vão aprender daqui para frente. Vamos ver aqui no slide esses dois tópicos. Idealismo. O idealismo é a escola do pensamento educacional promovida por Platão em 400 anos antes de Cristo. Ele achava que humanos poderiam progredir de dentro para fora, corrigindo seus pensamentos e descobrindo o conhecimento deste o nascimento. O idealismo se concentra no raciocínio e na maneira pela qual a pessoa pode trazer à tona o conhecimento que tem dentro de si. Na sua visão, o mundo existe somente na mente das pessoas e esta verdade definitiva, ela reside em uma consistência de ideias. Portanto, quanto mais perfeitas tornam-se nossas ideias, melhor podemos servir ao mundo. No idealismo de Immanuel Kant, o mundo existe, mas a nossa mente é separada dele. Idealismo. O idealista, ele pensa, desenvolve teorias, afirma a razão subjetiva, ou seja, a razão em relação aos sentimentos. Realismo. O realismo é a escola de pensamento educacional promovida pelo aluno de Platão, Aristóteles. Lembram, gente, do discípulo de Platão? Lembra que eu falei na primeira aula, prestem e gravem Platão e Aristóteles. Vamos continuar nisso também. Essa escola de Aristóteles, ela afirma que a única realidade é o mundo material, que o estudo do mundo exterior é o único meio confiável de encontrar a verdade. O mundo é um fenômeno objetivo ao qual a nossa mente precisa aderir. Conseguimos cada vez mais conhecimento através do estudo adequado do mundo. No realismo, uma pessoa é um vaso vazio de conhecimento e este só pode vir de fora do ser, através da observação. Essa filosofia foi a mãe do método científico, um sistema de investigação baseado em fatos objetivos. Lembram lá da filosofia de Descartes? Realismo. O realista, ele reconhece, ele prova, afirma a existência da razão objetiva. Métodos diferentes. O idealismo, ele anseia por atingir uma realidade definitiva através da lógica e da introspecção. Platão declarava que os indivíduos nascem com grande conhecimento que pode vir à luz por meio de um estudo de ideias e do método socrático. Uma série de perguntas que levam o aluno a um conhecimento maior. Por exemplo, no diálogo de Platão, Meno, Sócrates, ele ajuda um menino escravo a descobrir um conhecimento interno de matemática, sem estudo anterior algum, ou seja, sem o aluno saber nada. Ele faz com que esse aluno volte para fora esse conhecimento. Assim, cada estudante é igualmente capaz de penetrar em recursos internos de conhecimento e sabedoria, lembrando a maiêutica socrática. O realismo, por outro lado, ele almeja instruir os estudantes como se eles fossem vasos vazios de conhecimento, que nada sabem até então. Qualquer método prático é apropriado, inclusive a tecnologia. Quando falamos de realismo e idealismo dentro da filosofia, nós estamos nos referindo aqui sobre duas atitudes filosóficas, que são bem distintas. Se trata de dois momentos diferentes que perpassam pela história da filosofia. Portanto, são duas maneiras diferentes de encarar o conhecimento que são completamente diversos. Pelo que vocês viram, a divergência entre o mestre e o discípulo ainda está inserido nos dias de hoje. Platão e Aristóteles trouxeram ao Ocidente o pensamento genuíno da humanidade através de seus feitos. Hoje construímos a história do pensamento e as teorias que dominam a ciência. Mas agora, para que vocês compreendam melhor essas correntes do pensamento que abordei, quero aqui introduzir para vocês 3 conceitos importantes. Quais são eles?
Primeiro, o sujeito cognoscente. Segundo, o objeto cognoscivo. Terceiro, a representação. Primeiro conceito, o sujeito cognoscente. O que é isso? É o sujeito que conhece. Segundo conceito, o objeto cognoscível. O que seja, é o objeto que conhece. Terceiro conceito, a representação. O que seria? É o conhecimento mesmo. Então, esses são os três conceitos que são importantes. Então, vamos lá. O sujeito cognoscivo é o sujeito que conhece. Há muito dentro da filosofia que muitos diziam que não se pensava o sujeito dentro da filosofia. Assim, o conhecimento, na verdade, era algo dado só a partir da era moderna, com o surgimento da razão, com o advento da filosofia de René Descartes, que vocês viram na aula passada, lembram? O racionalismo? Então, é aí nesse ponto que se descobre o sujeito do conhecimento, ou seja, que existe um sujeito do conhecimento. Portanto, é o sujeito que conhece e o objeto cognoscivo é, portanto, o objeto que se conhece. Porque todo conhecimento é conhecimento de algo ou de alguma coisa. E além desses dois sujeitos, o cognoscente e o objeto cognoscivo, ou seja, o conhecedor é aquele que é conhecido. E temos também a representação, que é o conhecimento mesmo, aquilo que existe de fato. É que só podemos falar de um conhecedor e de um conhecido, portanto, um sujeito cognoscente e de um objeto cognoscivo. Se esse objeto estiver fora de mim, ele não pode ser uma coisa produzida pela minha mente, mas que efetivamente pelo menos é o que dizem os idealistas. Essa é a chave para a gente entender a distinção entre idealismo e realismo. Os realistas, eles vão dizer que existe um mundo fora do sujeito, ou seja, tudo isso que nós estamos vendo ao nosso redor está fora de nós. E essas coisas, elas existem objetivamente. É por isso que o realismo vai postular a ideia da razão objetiva, o que vem a ser a razão objetiva. A razão objetiva, ela é a crença segundo a qual tudo que eu percebo pelos sentidos existe de fato fora de mim. E é tal qual eu estou vendo. De qualquer forma, as coisas existem fora de nós. Então, os realistas vão dizer muito mais que isso. Além das coisas existirem como esse objeto, esse cavalo está fora da consciência, ele é tal qual eu percebo. E isso foi uma postura criticada pelos idealistas. Por quê? Porque os idealistas, eles vão dizer o seguinte, que mesmo que exista o mundo externo, o sujeito do conhecimento, nós não podemos perceber o que ele é de fato. Nós não podemos saber se realmente as nossas ideias correspondem às coisas. Daí a distinção entre a coisa em si e o fenômeno. O fenômeno é a coisa tal qual ela se apresenta à minha consciência. E a coisa em si é como ela é de fato, se é que ela existe. Vamos continuar. Vamos entrar agora em mais uma corrente do pensamento, que a filosofia vai produzir, o pragmatismo. Essa corrente do pensamento deixa de lado a teoria até então vista como a estrela da verdade. Agora o importante é a verdade também advinda da prática. Pragmatismo é uma palavra de origem grega, pragma, que significa ação. Daí vem nossas palavras, prática, prático. Esse termo pragmatismo, ele foi usado originalmente por Peirce, e vocês vão estudar no caderno didático. Ele foi um dos fundadores dessa corrente. Pragmatismo, ele é caracterizado principalmente por defender que a verdade deve ter como critério sua eficácia ou utilidade. Um conhecimento, ele é verdadeiro não só quando explica alguma coisa ou um fato, mas, sobretudo, quando permite retirar consequências práticas e aplicáveis.
O pragmatismo surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX e no começo do século XX, mais precisamente em 1870, quando um grupo de intelectuais de Cambridge, Massachusetts, se reunia para discutir a filosofia. Esse grupo, de maneira irônica, se autodenominou o Clube Metafísico e fazem assim uma alusão à crítica à metafísica clássica e, ao mesmo tempo, uma tomada de posição em defesa de uma metafísica pragmática. O grupo incluía, entre outros pensadores, William James, Charles Sanders Peirce, Oliver Wendell Holmes e Nicholas Santos e John Crean. William James, em suas conferências sobre o pragmatismo, fazia questão de reiterar que o pragmatismo é um novo nome para os velhos modos de pensar. Para ele, o pragmatismo guarda em sua essência a própria designação que os antigos dão à filosofia, ou seja, uma atividade intelectual altamente comprometida com os temas e os problemas concretos da humanidade. Ele costumava argumentar que não havia algo essencialmente nessa nova corrente que estava sendo apresentada, ou seja, que o pragmatismo já se harmoniza com muitas filosofias antigas. Basta voltar lá na história do pensamento que vamos encontrar em Sócrates, Aristóteles e por aí caminhamos pelos pensadores. James coloca que a filosofia pragmática seria como uma via intermediária entre as vias opostas do racionalismo e do empirismo. Numa tentativa de conciliar divergências, James vem reivindicar aqui uma filosofia que não somente exercite os poderes da abstração intelectual, ou seja, aquilo que está no mundo das ideias, na consciência, mas que estabeleça alguma conexão positiva com o mundo real. A vida cotidiana, a vida de ordem prática, o mundo das vidas humanas infinitas. Outro representante dessa corrente de pensamento foi o pensador John Dee. Ele não era um membro do Clube Metafísico de Cambridge. Por outro lado, enquanto seus contemporâneos escreviam, publicavam, ministravam conferências sobre a filosofia, John Dee estava mais engajado no seu projeto educacional. No caderno didático, vocês vão ver mais detalhados esse contexto. Aqui eu cito o pensamento descrito no Pensamento sobre a Filosofia de John Dee. Acredita que a experiência e o pensamento só têm sentido se entendidos a partir de uma interação entre o homem e o seu meio ambiente. Sendo assim, pensamento e ação necessariamente não são opostos, e qualquer separação entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático significa negar a natureza integrada do verdadeiro conhecimento. Isto porque nenhuma ideia pode ser verdadeira apenas teoricamente, pois toda teoria que se queira verdadeira deve se apresentar de tal modo que os homens sejam capazes de encontrar, a partir dessa mesma teoria, algo que corresponde na experiência, ou seja, é necessário aplicá-la na prática. Por isso, eu coloco um ponto aqui muito importante para a educação, que a teoria e prática devem estar juntas e não separadas. Bom, gente, quando nós falamos de conhecimento e quando o conhecimento é algo muito importante e nem todo mundo tem a verdade, nada melhor para interpretar e representar o que nós estamos falando sobre a verdade do conhecimento, essa poesia, esse poema de Carlos Drummond de Andrade, que é a verdade. A porta da verdade estava aberta, mas só deixa passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade, e sua segunda metade volta igualmente com meio perfil. E os meios perfis não coincidiam, arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram ao lugar luminoso onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em metades diferentes uma das outras. Chegou-se a discutir qual metade era mais bela. Nenhuma das duas era totalmente bela e carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Nada mais do que estamos falando até agora. Estamos falando de filosofias e conceitos, e cada filósofo tem a sua verdade, porque cada um tem a sua
visão. Dúvidas. Um abraço e até a próxima aula.